Você já percebeu que algumas pessoas da sua equipe evoluem rápido enquanto outras parecem estagnar? O segredo não é sorte, é feedback estratégico. Olá, visionários! Sejam muito bem-vindos no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, sou empresária, mãe do Júnior e da Mariana e esposa do Átila. Hoje nós vamos pontuar algumas coisas que fazem diferença, algumas não, uma coisa que faz grande diferença na sua empresa. E eu não sei se você já aplica isso ou se você não sabe como aplicar. E hoje a gente vai pontuar aqui, como a gente sempre traz nesse formato aqui do Visão de Mulher, a gente traz alguns pontos para a gente discutir em cima disso e trazer mais clareza para você e como você pode aplicar isso na sua empresa. Hoje nós vamos falar sobre feedback. O que é um feedback? Como você aplica esse feedback? E como que você faz com que esse feedback seja algo vantajoso para a sua empresa e não simplesmente um feedback raso sem uma técnica correta. Como a gente sempre traz aqui nesse modelo, a gente linka alguns itens e dentro desses itens a gente vai pontuando algo que eu vou desenvolvendo com vocês. Então, o primeiro item aqui que nós separamos é o problema dos feedbacks superficiais. E aí, nós listamos alguns itens aqui. Feedback genérico não muda comportamento e não engaja. Equipes ficam desmotivadas sem orientação clara. Exemplo, colaboradores que recebem apenas elogios ou críticas vagas e não evoluem. Por quê? Muitas empresas falam que aplicam o feedback, mas aplicam o feedback da maneira errada. Não aplica o feedback da maneira que deveria ser. E aí o feedback, ele tanto pode ser positivo quanto ele pode ser negativo. Mas você precisa aplicar da maneira correta. Você não vai simplesmente chegar para o seu funcionário e sair falando. Não. E assim, também lembrando, trazendo claro, feedback aqui, como eu falei, pode ser positivo ou negativo. Então você vai estar pontuando, dando elogio. Você pode estar elogiando ou trazendo a clareza do que o seu funcionário não fez de correto. E aí vem a crítica, e aí você vem a repreensão em cima disso. Então, feedback nada mais é do que isso. Você trazer a clareza para o seu funcionário. Você vai chegar a te dar um exemplo claro. Seu funcionário foi lá e ele está desenvolvendo bem o papel dele, ou ele está fazendo alguma coisa, e você vai chegar lá simplesmente, você não vai falar, fulano de tal, muito bem, você desenvolveu e tal, que não sei o quê. Isso daí não é um feedback. Feedback é você chegar e falar, fulano, olha, o seu desenvolvimento está bom, eu observei isso. Você pode melhorar nisso. Aí você está trazendo clareza para ele do que você está falando. Então, isso é o feedback. Muitas pessoas utilizam feedback simplesmente como um elogio. Parabéns, te dei um feedback. Não. Vamos saber, como eu falei no início, vamos saber aplicar o feedback dentro da sua empresa para que isso seja algo vantajoso para dentro da sua empresa, tá? E lembrando, o feedback ele tanto pode ser positivo quanto negativo, ok? Isso é muito importante. Então, quando você for aplicar o feedback, saiba como aplicar, o momento que você vai aplicar, aonde você vai aplicar. Então, isso tudo vai influenciar, porque como a gente falou aqui, feedback genérico não muda comportamento. Então você vai chegar e vai falar, chegou, fiz uma reunião, aí falei genérico ali, ou falei vago, não vai mudar nada. Você acha que você está mudando, mas você não está. O feedback tem que ser individual. Você pode até fazer para a equipe, mas aí você vai pontuar para a equipe. Você não vai chegar numa reunião e dar um feedback assim genérico, sem pontuar o que A, o que B, o que C fez, o que pode ser feito. Então, assim, tenha cuidado com isso, tá? E aí, o outro ponto que a gente separou aqui é exatamente isso. Como estruturar feedbacks estratégicos. E aí, aqui a gente linkou alguns itens. Reuniões periódicas focadas em resultados e desenvolvimento. Modelo prático, elogio, mais área de melhoria, mais próximo passo e alinhar expectativas e criar plano de desenvolvimento individual. Foi o que eu falei no início. Feedback você tem que saber aplicar. Então, quando a gente bota aqui, reuniões periódicas focadas em resultado e desenvolvimento. Então, você vai criar dentro da sua empresa
a rotina de reuniões. Aí eu vou fazer uma reunião semanal, vou fazer quinzenal, vou fazer mensal. Às vezes tem gente que faz trimestral, semestral, aí vai de acordo com o seu momento e como que é a cultura da sua empresa. Mas nessas reuniões, você tem que estruturar esse feedback. Você não pode simplesmente fazer um feedback, como a gente falou no início, genérico. Não tem como. Você tem que estruturar esse feedback. Francine, como que eu vou estruturar? Para você ir para uma reunião, você tem que ter pauta, primeiro. Se você não tem pauta para a reunião fica vaga, perdida e sem fundamento. Então, quando você vai para essa reunião com uma pauta definida, você já sabe o que você vai pontuar com os seus funcionários. Você já sabe no que eles evoluíram, no que eles estão pecando. Você já tem ali a visão e o porquê que você vai marcar. Reunião não se marca sem um motivo. Reuniões semanais é para você comparar e você ir vendo o desenvolvimento da empresa. Reuniões de alinhamento. Então, toda semana eu recomendo, é bom você ter essas reuniões de alinhamento. Se você não for participar, que o seu líder faça com os outros funcionários. Mas reuniões de alinhamento são importantíssimas para a empresa, porque ali você vai fazer uma maneira de prevenção. E nessas reuniões, você aplica o feedback. Como eu dei o exemplo anterior. Fulano, olha só, você está se desenvolvendo bem, tá? Você fez isso, você fez aquilo, você colaborou com isso na empresa, você está de parabéns, eu estou gostando da sua evolução. Vamos aqui criar maneiras estratégicas. Você precisa melhorar nisso, porque com isso você vai chegar a um nível tal. E aí você estruturou um feedback e deu com clareza para o seu funcionário. Porque quando você não estrutura esse feedback, quando você não pontua para ele, traz a ele a clareza do que você está falando, ele é simplesmente um feedback genérico, não é um feedback com fundamento. Então tenha cuidado com isso. Você chegar, você vai falar, até para você elogiar, você tem que saber, você tem que ter ali a clareza. Você vai elogiar um funcionário por quê? O que ele produziu? Então, isso tudo você tem que trazer. Porque aí o funcionário, ele tá sabendo por que ele está sendo elogiado, o que ele precisa melhorar e o que ele pode fazer para que ele possa evoluir cada vez mais e mais. Porque o feedback, isso daí, ajuda a alavancar na carreira dele. É porque as pessoas precisam ser direcionadas, as pessoas precisam saber o que está dando certo e o que não está. Porque se você tem um funcionário que não está nem aí para o que dá certo, o que não está, ele simplesmente está ali, sobrevivendo ou vivendo na sua empresa, desculpa, esse funcionário não serve para estar do seu lado. Ele tem que estar em constante ali, na necessidade de ter elogio, não. As pessoas precisam sim saber se elas estão indo no caminho certo. Porque se você não fala, se você não dá esse feedback, não adianta você cobrar. Então a gente tem que ter clareza com isso. Como eu falo aqui, modelo prático, elogio, você vai elogiar a pessoa, fulano, você desempenhou bem o seu papel, você está comprometido, você está fazendo isso, aí você vai à área de melhoria, como eu falei. Você pode melhorar nisso, disso, ou se a pessoa não está legal, você pode falar assim, isso aqui seu não está legal, não condiz com essa parte sua, então você tem que mudar isso, você precisa mudar isso, e com os próximos passos, aí você dá clareza, você corrigindo essa rota aqui, com tudo que você está fazendo, você vai chegar a um nível tal. Eu preciso que você chegue a isso. Então, você teve 100% da clareza para o seu funcionário. E fechando, alinhando as expectativas e criar um plano de desenvolvimento. Por que alinhar a expectativa? Às vezes, a sua fala, você pode dar esperança, você pode desenvolver no outro algo que você realmente não vai fazer. Então, quando alinha a expectativa, você vai ser claro, olha só, se você fizer isso daqui, a gente consegue chegar a tal, você consegue fazer isso, eu consigo fazer não sei o quê. E aí, simplesmente não é uma coisa vaga. Faz, porque daqui a pouco a gente resolve. Faz, não. Você alinhou a expectativa. Porque a gente vê também, muita gente fica frustrada por causa disso. Recebe um feedback, acha que vai receber uma promoção, acha que vai ser líder, acha isso, acha aquilo. Por quê? Quando você aplicou o feedback, você deu tantos elogios, falou isso, falou aquilo, de repente na contratação você falou isso, mas no momento da sua empresa não é o momento de você promover alguém, não é o momento de mudar de cargo. Então tenha também clareza nisso, alinhe a expectativa, tanto sua quanto do seu funcionário, e aplica para ele aqui, o plano de desenvolvimento individual, tá? Isso daqui
você pode eliminar muitos problemas de expectativa do seu funcionário e a sua, porque você às vezes alinha a expectativa e não consegue passar para ele com clareza do que você acha que ele é capaz e o que ele pode entregar, tá? Então, isso daqui serve tanto para o seu funcionário quanto para você, tá? Porque às vezes você dá o feedback, aí você espera o quê? Que a pessoa vai, no mês que vem, vai ser muito melhor do que ele foi nesse mês. Então, aqui você também tá alinhando, olha, esse mês você fez isso, eu espero mais de você para o próximo mês. Então, ó, eu tô aqui, ó, te impulsionando. Esse mês você foi bom, no mês que vem eu quero que você seja melhor do que foi e assim sucessivamente. Então, faz um plano de desenvolvimento com o seu funcionário. E aí você alinhou a sua expectativa e a dele e alinhamento é tudo. Então, lá na frente, ele não pode reclamar e nem você pode reclamar, tá? Então, alinhamento é tudo. Exemplos reais de transformação. Empresas que implementaram feedbacks estruturados aumentaram o engajamento e performance. Gente, isso é claro, alinhando esses pontos, como eu já falei com vocês. Colaboradores que se tornaram líderes graças a ciclos constantemente de feedback. Quando você tem as suas reuniões ou quando você chama esse funcionário, às vezes você não está no momento de reunião, mas você precisa, tem um funcionário seu, vamos falar do feedback positivo, tá? Seu funcionário está se desenvolvendo e tá isso, tá aquilo, então o que você quer? Pô, você viu que ele faz algo a mais. Então, quando que é o momento que eu posso investir nesse funcionário? Quando ele faz algo a mais. Gente, eu já pontuei aqui para vocês, eu já falei algumas outras vezes, mas eu acho que vale ressaltar. É duro, é polêmico o que eu vou falar, mas precisa ser dito. Você que é empresário, que está me assistindo, você tem que ter clareza disso. Você não vai elogiar um funcionário seu porque ele chega todos os dias no mesmo horário, porque ele cumpre o dever dele na empresa que é a obrigação dele. Gente, isso não é elogio, isso é o básico que o funcionário tem que fazer. Elogio, feedback, tem que vir para quem faz algo a mais. Então, se o seu funcionário, você contratou ele para vender e ele está vendendo, ele está te entregando relatório, ele está fazendo isso, ele está fazendo algo além do que ele foi contratado para fazer, aí sim você está vendo que esse funcionário ele está preparado para um próximo nível. Você chegar no final do ano e você agradecer, assim como eu fiz na minha empresa. No final do ano, nós fizemos premiações e eu fiz premiação para os meus funcionários que não faltaram um dia sequer dentro da empresa durante os 365 dias. Nós premiamos esses funcionários, porque no final do ano eles precisam, olha, muito obrigado, foi legal, você cumpriu ali, você não faltou e tal. Por quê? Tem muitos que faltam. E quem faz ali o dever dele, é legal você ser reconhecido por isso. Mas isso, eu tenho que chegar lá, ó, gratidão, te premiei ali porque você fez isso. Mas daí eu entender que esse funcionário que não faltou nenhum dia, ele está pronto para eu dar um feedback, ele está pronto para eu desenvolver ele para um outro passo, é diferente. Então vamos ter cuidado, como eu falei aqui. Isso é algo polêmico, é crítico, muitos não gostam de ouvir, mas isso acontece o tempo todo. E nós, empresários, a gente acaba promovendo pessoas por causa disso. Ah, eu vou promover pro fulano porque ele é muito de confiança. Ele não faltou nenhum dia. Olha, ele chega certinho, ele faz isso. Ele está cumprindo a jornada dele de trabalho. Tanto o funcionário tem as suas obrigações, como nós temos a nossa obrigação. Então, qual é a sua obrigação de empresário? É pagar todo mês certinho, é você não atrasar um pagamento, é você pagar os impostos dele correto, é você fazer... Isso é sua obrigação. Quando um patrão, ele faz além, ok. Mas se você faz tudo isso, você vai falar, eu sou um ótimo patrão. Ok, você cumpre tudinho, você é um patrão correto. Quando você faz algo a mais, aí sim você pode ser um dono. Olha, eu faço algo a mais na minha empresa. Olha, eu chego, eu dou uma cesta básica diferente, eu dei uma viagem para o meu funcionário, eu fiz isso, a minha empresa tem uma cultura diferenciada, aí você faz algo a mais. Então vamos ter cuidado quando você vai dar um feedback para o funcionário, tá? Feedback é para quem faz algo a mais, quem está fazendo acontecer na sua empresa. Então tenha cuidado disso. Você elogiar, você tá numa reunião de equipe, de todo mundo, e você fala assim, olha, fulano, ciclano, não sei o quê, ó, parabéns, vocês cumprem os seus horários certinho. Isso daí você tá parabenizando eles, vocês estão honrando de fato o que eles estão fazendo ali,
Mas daí você dá um feedback, chegar e falar, eu vou chamar, poxa, fulano de tal, você está cumprindo bem o seu serviço, você, que não sei o que, você tá simplesmente chega no seu horário. Isso daí não tem que ser feedback, tá? Feedback é para quem está fazendo acontecer e para quem vai desenvolver algo a mais na sua empresa. Então, colaboradores que se tornam líderes graças a ciclos constantes de feedback. Por quê? Eles fizeram acontecer e mereceram esse feedback. Então, quando você analisa aquele seu funcionário, que ele entrega mais, ele tá fazendo mais, ele veste a camisa, o que você pede, ele tá fazendo ali sorrindo, não para, não murmura, tá fazendo acontecer, aí sim você vai chamar esse cara ou essa mulher, você vai chegar e falar, olha, isso, você vai dar o feedback, tô gostando de ver, você tá fazendo acontecer, você trouxe novos números, você produziu mais, você coordenou uma equipe quando não era para você coordenar, então é isso, aí você aplica o estratégico, o modelo prático, que é o elogio, mais áreas de melhoria, mais próximo passo. E aí, você aplicando isso, você sim consegue tornar novos líderes na sua empresa através de feedback. Então, tenha cuidado, entenda o que é um feedback e para quem você vai aplicar esse feedback, tá? Então, muito cuidado com isso. Dicas práticas para líderes. Comece com feedbacks curtos e objetivos. Evolua para planos de desenvolvimento completos. Crie um ciclo contínuo de aprendizado dentro da sua equipe. Gente, quando a gente bota aqui, comece com feedbacks curtos e objetivos, isso daqui é fundamental. Não adianta você chamar um colaborador seu e dar um feedback de, sei lá, você vai ficar lá 1 hora falando com o cara. Não vai ser feedback, vai ser uma palestra. Então, cuidado. Feedbacks, você tem que ser claro, objetivo e direto. Fulano, é isso, parabéns, você tá fazendo algo a mais, a empresa te enxergou. É aplicar aquela regra que eu já falei. Então, comece com feedbacks curtos e objetivos. Não peque com isso. Porque passou de ter determinados minutos, o funcionário já não vai entender, por mais que seja feedback, já vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ele já não vai absorver mais. Então, comece, foi rápido, curto, direto, passou a sua mensagem com clareza e é isso que importa, tá? Evolua para planos de desenvolvimento completos. Aí você vem o próximo passo. Você deu aquele feedback curto e aí você já identificou que esse funcionário, ele merece isso, aí você vai começar com um plano de desenvolvimento. Fulano, o que eu vou fazer? Vou começar, o que é um plano de desenvolvimento? É você começar, dar várias funções, pequenas funções, de acordo com o que você observou. E aí você vai ter um plano de desenvolvimento. Então, fulano de tal foi assim, então eu vou dar essa responsabilidade para ele. Vamos ver como que ele vai lidar. Então, pequenas coisinhas, que não adianta o cara se desenvolveu bem, você vai lá e bate ele, pum, tum, jogou ele no fogo. O cara não vai se dar bem. Não vai. Por isso que existe um plano de desenvolvimento. Você vai pegar a pessoa, porque ela está no cargo dela, na função dela, ela está fazendo algo a mais. Aí você acha que ela está 100% preparada para ela ir para um próximo nível, sem você fazer esse plano de desenvolvimento. Você joga ela para um próximo nível sem preparo nenhum. Aí sabe o que vai acontecer? Sua frustração. Porque você não preparou o funcionário que estava no cargo dele, vamos botar na função 1, executando bem a função 1. Aí você acha na sua cabeça que ele vai executar bem a função 2, joga ele no fogo para ele executar a função 2 sem nenhum plano de desenvolvimento. Ele vai chegar na função 2 e ele não vai dar conta. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, poxa, ele não era tão bom. E volta ele. Não, o erro é seu, porque você não fez um plano de desenvolvimento. Se ele é bom para executar a tarefa 2, então você vai começar a fazer esse plano com ele, desenvolvendo ele até ele ficar pronto para assumir o 2. E aí sim o 3 e o 4 e sucessivamente. Então, tenha cuidado com isso também. E crie um ciclo contínuo de aprendizagem dentro da sua equipe. Exatamente como eu falei. Você desenvolveu ele para o plano 2 e você vai desenvolvendo ele. Mas como? Criando um ciclo contínuo de aprendizado na sua equipe. Você vai lá, você vai conduzir, você vai aprendendo, você vai ensinando, você vai passando, você vai pegar um cara que é bom do nível 2 para você, fulano, vai desenvolvendo aqui, vai passando essas coisas, vai passando. Mas, Francine, eu não tenho tempo, eu preciso jogar no fogo. Então, você joga ele lá no fogo, mas também tenha paciência para você entender que você está colocando uma pessoa despreparada para executar uma função. Mas ele executava bem a dele e ainda entregavam algo a mais. Tudo bem, ele executava bem a dele, entregavam algo a mais. Isso não significa que você vai botar ele no próximo nível e ele vai desenvolver tão bem algo que ele já tinha experiência. Então, vamos ter cuidado com isso, pessoal. Isso alinhando a sua expectativa com o do funcionário. Porque eu já tive na minha empresa um cara que era muito bom. Quando a gente precisava de um computador
colaborador, não sei o que, ele ia lá, trocava, fazia, acontecia, tirei ele da minha área de operação e coloquei ele para trabalhar comigo dentro do escritório. O cara não rendeu nem 2 meses. Nem 2 meses. Ele simplesmente me pediu para voltar, porque ele entregava algo a mais, mas não era o suficiente para ele ir para o próximo nível. Então tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso, tá? Porque às vezes a pessoa, ela entrega um algo a mais em uma função, você acha que ela já está pronta para o próximo nível e ela não está 100% pronta. E aí eu queimo um talento porque eu não preparei esse talento para o próximo nível, tá? Então, vamos ter cuidado com isso, ok? A gente falando aqui, lembrando que nós estamos falando de feedback já com esse intuito de que eu estou criando colaboradores para ir para um próximo nível, para um próximo ciclo, para ser líderes dentro da minha empresa, tá? Se você quer dar simplesmente feedback para a pessoa continuar no papel dela, aí eu te pergunto, qual é o intuito? Você só quer motivar o seu funcionário? Então dá um elogio. Você premia ele, mas você parar, porque feedback requer tempo seu, que você está analisando aquela pessoa. É seu tempo. Você já parou para ver quanto que é a sua hora no seu dia? Então, você dar um feedback para alguém requer tempo, requer um estudo, requer isso, não é? Senão a gente cai naquela aqui, ó, feedback genérico. Você vai dar por dar. Então, assim, dá simplesmente um elogio. Se você não quer evoluir o cara, você vai lá, vai elogiar ele, de repente você dá uma premiação, uma bonificação, porque produziu bem ou algo do tipo. Mas daí você dar um feedback é algo um pouco mais profundo, tá? Então saiba para quem você vai dar e quem você quer investir na sua empresa para isso. E aí o último ponto é o impacto no negócio. Feedback estratégico aumenta a retenção, forma líderes internos e fortalece a cultura da empresa. Quando você quer que o seu feedback tenha resultado produtivo para sua empresa. Então, tenha cuidado e analise o que você quer. Porque o feedback estruturado, que é aquele feedback que você tem o elogio, a área de melhoria e o próximo passo, aí você enxerga aqui, ó, no impacto no seu negócio. Porque aqui sim, que é um feedback estratégico que está aumentando a retenção dos seus funcionários e ali você está formando seus líderes, seus próximos sucessores. Então aqui você tem que ver, feedback não é uma palavra bonitinha que está na moda, que o pessoal mudou e aí eu vou dar. Não, feedback tem que ser um feedback estratégico, tem que ter um fundamento. Dar um feedback simplesmente por dar, sem um fundamento, você traz um problema inclusive para você. Que quando você chama um funcionário para dar um feedback, cria expectativas nele. Porque imagine, você vai chamar um funcionário para conversar e você vai elogiar o cara, você vai falar, você vai contar isso e aquilo, vai botar o cara com expectativa lá no alto e no próximo mês nada. E você não vai dar uma próxima. No próximo mês ele vai render igual, daqui a pouco ele vai falar, poxa, a Francine só fala, eu tô dando o meu máximo, e que não sei o que, desmotiva a pessoa. Então vamos ter cuidado. Um feedback estratégico, um feedback bem criado, bem elaborado, esse traz resultado para sua empresa. Um feedback genérico não dá, então prefira elogiar. Agora, feedback, analisa bem para quem que você vai dar e qual é o fundamento desse feedback. Como eu falei no início, ele pode ser positivo, pode ser negativo. Então, se você quiser chamar o cara e dar um feedback negativo para ele, aí você tem um fundamento. Eu quero, ó, fulano, você pode até começar com, ó, cara, eu acredito em você, você é uma mulher, sabe, esforçada, ou você é um cara esforçado e tal, mas você não está rendendo bem na empresa. Ó, isso aqui seu gerou, olha isso aqui que está gerando. Por que você não faz isso? O outro tá não sei o quê. Então, isso daí você está trazendo um feedback para ele, mas não é um feedback positivo, mas com uma estratégica. Por quê? Você quer que ele mude. Porque da maneira que o funcionário está agindo, ele está atrapalhando a outra equipe. Então, saiba aplicar o feedback na sua empresa. Você sabendo aplicar o feedback na sua empresa, eu tenho certeza que você vai criar processos novos e edificantes para sua empresa. Você vai ter funcionários ali que estão contentes, funcionários que sabem realmente o que a empresa quer dele e que são reconhecidos pelo algo a mais que eles estão fazendo. Então, o feedback ele é fundamental dentro da sua empresa, desde que você saiba aplicar. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse formato aqui. Essas dicas que a gente está separando para você, empresário, é para você aplicar no seu negócio, tá? Então, se você tem alguma sugestão, se você quer que a gente pontue algum tema, bota aqui nos comentários. A gente aceita sugestões. O que eu tiver propriedade para falar, eu vou falar. Se a gente não tiver, vamos ver se a gente chama um convidado ou a gente elabora, a gente traz alguém da equipe para falar. Mas esse é o intuito
do Visão de Mulher, é a gente trazer clareza e edificar cada vez mais vocês. Então, esse é o mundo que eu vivo, é o mundo empresarial. Então, como eu sempre falo aqui, eu tenho propriedade para falar disso. Então, busquem pessoas que têm resultados para falar sobre o tema. Então, como eu falei aqui, eu já errei dando um feedback para uma pessoa e o que acontece? Eu não tive um plano para ele correto e eu não desenvolvi esse plano. E o que eu fiz? De repente, eu enterrei um talento. Ele ainda está na minha empresa até hoje, continua na área de produção. Hoje ele já desenvolveu o talento, assim, você vê que é uma pessoa que quer crescer. Hoje ele já é motorista, então ele já está como motorista na empresa, ele está dirigindo caminhão, ele está indo, então assim, mas a gente tem que saber, esse é o papel do líder, qual é o perfil que eu quero, como que eu vou desenvolver, se aquela pessoa está ali, então saiba aplicar, tá? Saiba aplicar. E a gente sempre vai trazer aqui essas dicas para vocês, porque é fundamental. Se eu apliquei no meu negócio e deu resultado, então eu quero que você também aplique no seu, para que venha a ter resultados assim. Então, curta, comente, compartilhe o máximo que você puder. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative a notificação, porque a gente está trazendo a todo momento dicas assim, que ao meu ver são valiosas, que se você pegar e aplicar no seu negócio, ruim não vai ser, só vai ser bom. Então, eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui comigo até o final, tá? Vai compartilhando. Se você é empresário, se você não é, compartilha aí para a pessoa que você conhece. Hoje em dia, empreendedores, empresários têm de montão. Se você ainda não é e que tem interesse, já vai anotando para que quando você tiver o seu negócio, você já aplicar de maneira correta essas dicas que a gente vem dando. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.